Romanos capítulo 5, versículo 1 a 12, que diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelo ímpio. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Podeis aceitar, meus irmãos. Tema de hoje: os benefícios da justificação. Meus irmãos, nós vemos em 1 Coríntios 15, 21, a Bíblia dizendo assim: o pecado entrou no mundo mediante a queda de um único homem. 1 Coríntios 15, 22 diz: todos morreram em Adão, e só podem ser vivificados em Cristo. Romanos 5 e 13 diz: o pecado só pode ser imputado havendo a lei. E nesses 4 primeiros capítulos da epístola aos Romanos, Paulo já havia escrito a respeito das origens, das bases da justificação. Agora faltava ele falar dos resultados da justificação. E hoje nós vamos trocar um pouquinho de ideia sobre alguns benefícios que a justificação nos traz. Quando falamos de justificação, nós vemos algo interessante. A Bíblia diz ali, que todos estamos afastados de Deus por causa do pecado. Quando nós vimos o versículo, capítulo 5 e o versículo 1, diz bem assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Não é temos paz de Deus. Tem uma grande diferença quando nós falamos temos paz com Deus. Isso significa relacionamento. Algo que Adão, lá no jardim do Éden, rompeu a paz com Deus, rompeu o relacionamento com Deus, rompeu a comunhão com Deus. Quando nós fomos justificados, nós voltamos a ter comunhão com Deus. Então voltamos a ter paz com Deus, tá? Deus sempre buscou um relacionamento mais próximo com a humanidade. O problema é que a humanidade está em pecado. Então não tem como Deus ter um relacionamento com o homem. Quando eu falo que Deus pessoalmente fez contato conosco ao enviar o seu Filho Jesus Cristo, quem foi que se
deu a iniciativa para que esse relacionamento, para que essa paz, para que essa comunhão voltasse a ter entre o homem e Deus. Não foi o homem, foi Deus. Porque nós vimos alguns capítulos atrás que a Bíblia fala bem assim, ó: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus já tinha separado o homem à perdição, entendeu? Agora, pastor, se Deus tinha destituído o homem, separado o homem, excluído o homem, Deus também tinha feito um plano de salvação para que o homem voltasse a ter comunhão com Ele. Quando eu falo que o perdão de Deus através do seu Filho Jesus Cristo está ao alcance de todos. Deus, através do seu Filho, através da morte na cruz do Calvário, Deus estipulou uma saída para que nós não morrêssemos, mas para que nós tivéssemos o perdão. Foi Deus que estipulou o perdão para nós. Foi Deus que inventou essa palavra perdão. Foi Deus que colocou o perdão para que nós pudéssemos ter o acesso à comunhão, o acesso à paz com Deus. Quando falamos que vivemos a nova vida em Cristo, quando comportamos-nos tal como Ele viveu, tá? Aí nós entramos em uma outra área, meus irmãos, que é interessante: a bênção da graça justificadora. Quando eu falo da bênção da graça justificadora, algo me chama a atenção, porque em primeiro lugar nós temos a bênção da paz com Deus, que é um dos benefícios da justificação, a paz com Deus, a bênção da paz com Deus. Meus amados, o Novo Testamento fala de dois tipos de paz. Primeiro, a paz com Deus. Essa paz com quer dizer relacionamento, paz com Deus. Deus, a paz objetiva referente ao seu relacionamento com Deus. Quando Adão desobedeceu lá no Jardim do Éden, ele rompeu o relacionamento com Deus. Adão conversava com Deus todos os dias. Adão conversava, Adão podia ver Deus, Adão podia imaginar. Agora imagina agora, por causa da desobediência, Adão não tem mais acesso a Deus. E toda vez que o homem precisava ter acesso a Deus, era mediante um sacrifício, era mediante a uma morte de um cordeiro, era mediante a um ritual que Deus estabeleceu lá no Monte Sinai para Moisés, porque o homem não tinha acesso a Deus. Tanto é que o homem tinha um véu, não podia ter acesso à glória de Deus, não podia ter acesso à arca de Deus. A paz com Deus estava comprometida. Mas o Novo Testamento fala de uma outra paz, a paz de Deus. Essa paz de Deus só tem os justificados. Essa paz de Deus só tem quem tem a paz com Deus. Quem tem relacionamento com Deus consegue receber a paz de Deus na sua vida. Ter paz com Deus significa ter um relacionamento íntimo com Deus. Quem tem relacionamento íntimo com Deus pode passar pela prova com a paz de Deus na sua vida, sem temer mal algum. Aí entra aquele versículo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas quem tem a paz de Deus na sua vida não é atingido, não se preocupa, não se desespera. Meu Deus, Jesus está voltando, eu tenho paz de Deus na minha vida, eu estou tranquilo, eu tenho a certeza da minha salvação, o meu relacionamento com Deus está bem, eu tenho comunhão com Deus, a paz com Deus está bem. Quando eu falo de paz com Deus, meus irmãos, no capítulo 5 de Romanos, Paulo mostra benefícios da justificação pela fé logo no primeiro versículo, que diz assim, ó: sendo pois justificado pela fé. Olha só, primeiro tem que ter a justificação pela fé. Para você ser justificado, você primeiro tem que ter fé.
Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Essa paz com Deus ali é relacionamento, é aquela paz que Adão perdeu lá no jardim do Éden, e nós só fomos voltar a ter quando o véu foi rasgado, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, que nós voltamos a ter um relacionamento mediante a Cristo, tá? O uso que Paulo faz da palavra paz aqui é diferente daquela usada no mundo antigo. No geral, o termo significa ausência de guerra. Paulo, porém, se refere ao vocábulo paz, conforme ele aparece no Antigo Testamento, cujo significado era salvação dos piedosos, prosperidade e bem-estar. Quando eu vejo paz em relacionamento, eu tenho em primeiro lugar que a justificação, meus irmãos, nós já falamos disso, não vou entrar em detalhe, mas eu só quero lembrar, a justificação é um ato declaratório de Deus, não é do homem. Nós já falamos também que a justificação é recebida pela fé. E mais uma coisa, a justificação é por intermédio de Cristo. Isso nós já falamos algumas terça-feiras aí atrás. Eu só estou dando uma recapitulada. Mas o que eu quero entrar em detalhe com os irmãos é esta aqui, ó. Temos paz com Deus. Quando alguém te perguntar, você tem paz com Deus? Você tem que cuidar para não mentir na sua resposta. Porque o camarada que não serve ao Senhor, a pessoa que brinca com as coisas do Senhor, a pessoa que não leva a sério as coisas do Senhor, ela não pode ter um relacionamento bom com o Senhor. Ela não pode dizer que tem paz com Deus. A pessoa que não obedece os seus mandamentos, a pessoa que não obedece a sua palavra, a pessoa que não vive, não obedece o que Deus pede, ela pode ter paz? Se um pai pede para um filho fazer algo e o filho não faz, se o pai pede para um filho que, filho, não faz assim, e o filho pede e faz ao contrário, como é que é o relacionamento desse pai com esse filho? É bom? Não. Assim é nós com Deus. Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Temos paz com Deus? Ou vivemos de aparência? Ou vivemos dizendo que eu tenho paz, mas não prega sobre a vida de Jesus. Eu tenho paz, mas não fala nesse assunto, pastor, porque vai. Eu tenho paz, mas eu estou sempre com medo, eu estou sempre inseguro. Se você tem paz, você tem paz. Se você está a favor da espada, a espada não vai te cutucar, a espada não vai te expulsar do jardim. Sabe por que Adão e Eva foram expulsos do jardim? Porque eles estavam contra a espada, não a favor da espada. Eles não estavam mais em paz com Deus. Podiam estar em paz com Deus, mas quando Deus veio procurar ter um relacionamento com Adão e Eva, o que Adão falou? Olha, Deus, o negócio é o seguinte, sabe por que eu estou nessa situação? Sabe por que nós pegamos no fruto? Por causa da mulher que você me deu. Estava com defeito, estava com problema, você não soube fazer ela. Pronto, já botou defeito. Deus faz algo com problema? O homem faz. Entendeu? Então ali já não teve uma reconciliação. Se Adão tivesse se arrependido ali, voltava a ter paz com Deus. Não, eu vou justificar, eu vou inventar uma desculpa, eu vou inventar uma mentira, sabendo que Deus não conhece, né? Deus sabe o teu sentar, o teu levantar, Deus sabe o teu pensamento, Deus sabe a intenção do teu coração, Deus sabe por que tu veio aqui, Deus sabe por que tu não veio, Deus conhece. Não tenta enganar Deus, porque senão tu não vai ter relacionamento com Ele. Quando eu vejo falando sobre paz com Deus, a paz com Deus é uma bênção ligada ao passado. Trata-se de algo que já aconteceu. Não é a paz de Deus. Filipenses 4:7, o que diz lá?
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa é a paz de Deus, é o que Deus dá para nós. Quem está em Cristo, nova criatura é. Quem é nova criatura vive em paz, tem paz. Mesmo passando por dificuldade, mesmo passando por doença, mesmo passando por provação, que nem Jó levantou a mão e adorou ao Senhor, dizendo: meu Redentor vive. Isso é ter paz com Deus, e é ter paz de Deus na sua vida. Só consegue fazer isso quem tem a paz de Deus na sua vida. Quem não tem paz, misericórdia, coitado, é um condenado. Olha só, não é um sentimento, mas um relacionamento. Essa paz de Romanos 5:1, que é a paz com Deus, é a paz da reconciliação com Deus. Por intermédio do sacrifício de Cristo, a barreira que nos separava de Deus foi destruída. Não somos mais filhos da ira, mas filhos do seu amor. O pecado consumou uma ruptura, mas Jesus Cristo veio para restabelecer a comunicação suspensa. É interessante que todas as religiões hoje, meus irmãos, se esforçam para reconciliar o homem com Deus. Essa paz, contudo, não é o fruto do esforço que o homem faz, mas do sacrifício que Cristo fez. Pela morte de Cristo fomos reconciliados com Deus. Essa paz com Deus não é o homem que faz, não é o homem que procura, é Deus que nos proporciona. Quando nós falamos de paz com Deus, não somos mais réus nem inimigos de Deus, agora temos paz com Deus. Por quê? Porque todo aquele que vai ao Pai através de Jesus tem uma ligação, tem um relacionamento. A Bíblia diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem tem Jesus na sua vida tem relacionamento com o Pai. Quem não tem Jesus não tem relacionamento. Quem não tem relacionamento não tem paz com Deus. Quando eu falo da paz com Deus, eu também vejo outro benefício da justificação na nossa vida: a bênção de esperar em Deus, o amor e a obediência. Quando eu vejo o amor e a obediência, algo me chama a atenção, meus irmãos, que antes de falar da bênção de esperar em Deus, Paulo fala como se deu esse aspecto. Primeiro, Paulo, pelo qual também temos entrada pela fé, e esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5:2. Quando fala assim lá, Paulo está querendo dizer que a fé no Cordeiro de Deus nos abriu a porta da graça. Olha só, faz a respeito desse texto, o próprio Jesus nos introduz na presença de Deus, nos abre a porta de acesso à presença do Rei dos Reis. E quando se abre essa porta, o que encontramos é a graça, não condenação, nem juízo, nem vergonha, senão o intocante, o imerecido amor de Deus. Quem foi que abriu a porta? Quem foi que abriu a porta? Quem foi que nos deu acesso? Quem é a porta? Quem é o acesso? Por isso que é de graça. O acesso da graça, o acesso à graça. Quando fala o acesso à graça, meus irmãos, algo me chama a atenção e eu quero compartilhar com os irmãos, que se a paz com Deus é uma bênção passada, consumada no ato da nossa justificação, o acesso à graça da justificação é um privilégio. Por isso que a graça é de graça. Graça significa favor imerecido, algo que nós não merecemos. Trata-se de uma condição permanente, inabalável, que se origina de uma ação realizada no passado. No entanto, quando Jesus morreu, rasgou o véu, destruiu o muro, em Cristo, judeus, gentios, quem crê tem acesso. Significado da introdução de alguém à
presença de Deus, tá? Por meio de Cristo temos acesso a essa graça. Também significa a aproximação do adorador a Deus. Jesus nos abre a porta à presença do Rei dos Reis. Quando essas portas se abrem, o que encontramos é graça e não condenação. Jesus nunca vai abrir uma porta para você ser condenado. Jesus nunca vai abrir uma porta para expor aos teus problemas. Jesus vai abrir sempre uma porta para te salvar do juízo. Por isso que o acesso à graça também significa a chegada a um porto seguro. Quando eu falo a chegada a um porto seguro, por mais que busquemos depender dos nossos esforços, somos varidos pela tempestade como marinheiros impotentes a enfrentar um mar revolto que o ameaça destruir totalmente. Mas nós conseguimos, através de Cristo, chegar a um porto seguro. Quando eu falo de porto seguro, nós temos a expectativa da glória de Deus. Ele é a porta que nos leva à glória de Deus. Como nós vimos algumas terça-feiras atrás, a entrada do tabernáculo só tinha uma porta, representa Cristo. Como nós vimos algumas terça-feiras aí atrás, dentro do tabernáculo tem pão, luz, representa Cristo. Tinha um véu, representa Cristo. Esse véu foi rasgado, representa o rasgo na cruz do Calvário, a morte de Cristo. Tudo isso foi aberto para que nós podemos ter acesso livre à glória de Deus, que era a Arca da Aliança. Quando eu falo sobre a Arca da Aliança, algo me chama a atenção, meus irmãos, sobre isso aqui, ó. Templo dos judeus, que depois, antes do templo dos judeus, era o tabernáculo. Mas, pastor, quando a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo, isso é todos, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então todos eles tinham acesso, ou têm acesso hoje, à presença de Deus. Mas como era no tempo da lei, pastor? No tempo da lei, olha só, esse aqui é o templo, aqui é o pátio do templo. Esse pátio os gentios podiam ficar, judeus podiam entrar para dentro do pátio do templo. Aqui é o pátio do lado de fora do templo. Aqui do lado de fora os gentios podiam ficar. Judeus não podiam estar ali. Os judeus tinham que entrar no pátio do templo. Pastor, e lá no templo, lá só sacerdotes e levitas. Tá? Lá só sacerdotes e levitas. Pastor, mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Aonde ficava os aleijados, prostitutas, impuros, cegos, coxos? Ficava do lado de fora. Se lembra da porta formosa? Mas vem chegando dois ungidos. Eles estavam chegando aqui, ó, na porta. Suas vidas revestidas, dois judeus, eles iam ter acesso lá dentro, aqui no pátio do templo. O que eles encontraram na porta formosa? Um coxo. Coxo não podia entrar. Naquela época, doente não podia entrar. Entendeu? Naquela época, imundo não podia entrar. Pessoas com fluxo de sangue não podiam entrar. Cegos, aleijados não podiam entrar. Prostitutas não podiam entrar. Viciados não podiam entrar. Defeituosos não podiam entrar. Ficavam tudo aqui do lado de fora. E você acha que Jesus não via isso? Jesus via isso. Jesus entrou nessa porta formosa aqui, ó, montado num jumentinho. Por quê? Porque segundo o ritual do tabernáculo,
uma semana, a semana antes do sacrifício da Páscoa, era separado o cordeiro era separado, era botado lá, porque esse cordeiro ia ser imolado na Páscoa. Jesus entrou como um cordeiro para ser separado, para ser morto na Páscoa. Aqui estavam os coxos, cegos, prostitutas, leprosos, etc. Todo mundo estava defeito aqui fora, tinha que ficar, não podia entrar no pátio. Essa é a porta formosa. O que aconteceu, pastor? Para que nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus, Jesus veio a essa terra para fazer o quê? Para que todos eles, todas as nações, tivessem acesso à presença de Deus. Jesus veio, derrubou muralhas por mim e por você. Jesus veio, abriu a porta por mim e por você. Jesus veio, rasgou o véu por mim e por você. E agora o acesso à presença de Deus está aberto. Para quem quiser ir a Deus, está aberta a porta. É só crer. Jesus fala bem assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Pastor, mas eu sou aleijado, a porta está aberta. Pastor, mas eu sou coxo, o muro está derrubado. Pastor, e o pátio pode vir, o véu está rasgado. Quem crê e foi batizado será salvo. Está aberta a porta, está derrubado o muro para você. Não tem mais divisão entre povos e nações. Não existe mais, não existe judeu, não existe gentil. Agora existe a igreja de Deus. Existe um povo só, esse que vai morar no céu, esse que tem acesso à presença do Senhor, esse que tem acesso através de Cristo. Através de Cristo temos acesso à glória do Senhor. Interessante, meus irmãos, que quando Jesus morreu, tudo isso aqui foi aberto para nós. Mas os judeus ainda continuam com esse ritual: porta fechada, véu fechado, muros, divisão. Aqui é só judeu, aqui é só quem está circuncidado, aqui não pode entrar gentil, aqui não pode entrar aleijado. Mas Jesus veio para os que são doentes. E os doutores da lei rejeitam isso. Quando eu vejo isso aí, meus irmãos, eu vejo uma das bênçãos de esperar em Deus. Quando fala a bênção de esperar em Deus, a teologia da prosperidade não encontra respaldo nos ensinamentos de Cristo. Há uma prosperidade que vem pelo Evangelho, e por ela o cristão é contemplado enquanto vive. Mas a questão para a reflexão é essa: a quem presto contas as minhas atividades? Eu sou um crente independente ou eu sou um crente dependente? Se lembra que Abraão, quando Deus falou na terça-feira passada: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei, não aonde tu queres ir. A diferença é que hoje nós temos muitos cristãos que querem ser cristão, mas querem ser cristão independente. Eu vou ser cristão do jeito que eu quero, eu vou servir a Deus da maneira que eu quero, eu vou ser a luz do mundo da maneira que eu achar que a luz é para ser. Peraí, que tipo de luz você está brilhando aí fora? É farolete? É vela? Ou é a luz de Cristo? Se a luz de Cristo não dá escândalo, meu irmão, se a luz de Cristo você é referência, se a luz de Cristo você é irrepreensível, a Bíblia diz, se a luz de Cristo você acaba clareando na escuridão, não ofuscando na escuridão. Quando eu falo sobre prestar contas, estou submisso a alguém ou sou totalmente dependente? Centralidade da reflexão: a submissão e a prestação de contas são fundamentais para o crescimento do líder, do obreiro. Entendeu? Todo mundo precisa prestar contas. Jesus precisou prestar contas para Deus.
Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Entendeu? Os discípulos prestavam contas a Jesus. Se lembra aquele dia que os discípulos vieram? Mestre, estamos vindo do culto. Aí Jesus já logo orienta eles: olha, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Hoje não existe mais isso. Se existe, existe pouco. E é por causa da prestação de conta que muitos têm caído. Sabe quando você pergunta: está tudo bem? Está tudo bem. Mas está um terror. Mas está tudo bem. Aí eu pergunto para você, mas a Silvana está rindo, mas eu pergunto para você: até onde você vai tentar empurrar isso aí? Até onde você vai tentar empurrar? Fazer as coisas forçadas, fazer as coisas de arrasto. Você sabe que Elias, por não prestar conta, Diácono Adaélio, ele se enfiou dentro de uma caverna. Estava lá. Desculpa. Estava lá dentro da caverna, parando, desanimado, esgotado. Largou o companheiro dele, largou tudo, se enfiou dentro de uma caverna. Aí Deus veio lá e perguntou assim: Elias, o que tu faz aí? Aí não é o teu lugar. Elias, só eu fiquei, porque sou eu. Elias, tem mais 7.000 lá, filho, não é só tu não. Deus quis dizer assim para Elias: tu está se achando, cara? Você acha que eu dependo só de você? Não, eu tenho mais 7.000 lá, que se eu quiser eu levanto. Mas Elias, o teu trabalho ainda não acabou. Por que tu está enfiado na caverna então? Vamos, sai, come pão e água. Por quê? Muitas das vezes a pessoa que desanima, ela para de comer pão. E aí que está o perigo. Ontem a irmã Diva pregou lá em Biluíla, e a Ana, por coração está amargurado, ela não comia mais pão. E depois que ela teve o encontro com a palavra, depois que o sacerdote falou para ela, ela voltou a comer pão, saiu alegre, e Deus operou milagre na vida dela. Quer o milagre aconteça? Não para de comer pão. Não para de comer palavra. Ah, pastor, mas eu estou cansado. Pois é, filho, se você parar vai cansar mais ainda. Porque se já comendo pão, se alimentando da palavra, você já está cansado. Já está cansado. Imagina se você parar. Você vai preencher esse espaço com outra coisa. Vai dar mais fadiga ainda. O importante é ter paz com Deus, para ter a paz de Deus. Se nós não temos paz com Deus, nós não temos a paz de Deus. Quando eu falo sobre paz, a submissão e a prestação de contas são fundamentais para o crescimento do obreiro. Leve-se em conta que toda independência e rebelião tem sua origem em Satanás, e que a obediência tem origem em Jesus Cristo. Quando eu falo sobre isso aí, eu vejo a bênção da graça justificadora. Eu vejo algo interessante, meus irmãos. Eu vejo que nós nos gloriamos nas próprias tribulações. É interessante isso. O mundo reclama quando está passando por tribulação, mas nós não. Nós nos gloriamos. Paulo está dizendo. Romanos 5:1, 5:3 diz assim: nós nos gloriamos das tribulação. Nós não somos masoquistas. O que é masoquistas? O que é masoquista? Não precisa também, né? Pessoas que sentem prazer no sofrimento. Aí envolve o negócio das relações sexuais, dos comportamentos. Tem aqueles que moram lá em cima nas montanhas, tem aqueles que se deitam em cima de prego, aqueles que andam em cima de brasa. Eles têm prazer no sofrimento, eles têm isso como um prazer, entendeu? Tem também do comportamento masoquismo, que é aquela também que o camarada
para ter namorada ou para ter namorado, tem que chamar palavrão para a mulher. Ouça! E acha que isso ali está valorizando o relacionamento. Entendeu? Até as músicas lá no Brasil, a maioria das músicas de funk, essas músicas ali, são tipo uma música masoquista verbal. Ah, cachorra, isso aquilo. Irmão, que prazer tem isso? Olha onde é que chega o nível do ser humano. Entendeu? E peraí, é a juventude que está lá. É a juventude que está lá. Agora pensa só. Uma jovem ou um jovem que cresce num ambiente desse. No ambiente desse, só as cachorras, as preparadas, as popozudas, aí vai pedrada. E vai lá e começa a fazer aquilo lá tudo. Imagina que boa mulher não vai ser. Que boa mãe não vai ser. Entendeu? A hora que vai educar o filho vai latir. Por quê? Porque cresceu ouvindo isso aí. E tinha prazer nisso aí. Entendeu? Vai namorar com um namorado, com uma namorada, e a palavra de amor e aí não falta a palavra, porque a gente não é acostumado com isso. Mas vocês estão entendendo o que eu estou tentando falar. Entendeu? Palavra verbal, é aquela palavra podre, aquela palavra forte, e acha que aquilo lá é bonito. Né? Palavra bonita é aquela, como você está bonita, como você está linda, cheirosa. Nossa, isso está faltando hoje. Está faltando, com certeza, está faltando. Se tem nos mais velhos, os mais novos não tem mais isso. Os mais novos, quando começam a namorar hoje, eu te amo, eu te engulo, e vai daqui 2, 3 dias, não tem mais isso. Entendeu? Enquanto estão namorando, estão se engolindo, estão ali, meu Deus do céu, até dá uma parada aí, pai e mãe, porque senão o negócio vai perder o controle. Mas depois de casado, eu para lá, outro para cá. Onde é que tu vai? Eu fui na festa. E onde é que eu fui? Eu fui lá. Vou sair para lá. Que tipo de... Mas é a juventude hoje que está crescendo nesse ambiente. O mundo está preparando a nossa juventude para isso. A mídia está preparando isso. Se você abre a televisão, é isso aí. Entendeu? Graças a Deus que aqui na Austrália não tem a Rede Globo, né? Não tem a Rede Globo e eu também não sei acessar pela internet. Então, as notícias que tem é tudo em inglês. Então, o que eu entendo, o que eu não entendo. E o meu inglês só absorve coisa boa. Entendeu? É só os love, é só os... Isso aí, o resto eu não absorvo nada. Mas quando eu falo de tribulação, o que tem a ver a tribulação, pastor? Com uma roça, com uma seara de trigo. Olha só, meus irmãos, o cristão não crê em acaso. O cristão não crê em coincidência, sorte, azar ou determinismo. Não tem medo de sexta-feira 13, nem de passar debaixo da escada, sobre que nem um fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba ou permita que tenha um propósito. Tá? Estou falando do cristão. Por quê? Porque nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Quando eu falo isso, nós sabemos que o sofrimento é um propósito e é pedagógico. Quando nós estamos sofrendo, nós sabemos que tudo tem um propósito. Deus quer nos ensinar algo. Quando eu falo que Deus quer nos ensinar algo, eu vejo que Jesus deixou claro que no mundo nós teria aflições. João 16:33 diz isso. E o apóstolo Paulo diz: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14:22. Só vai entrar no reino de Deus quem passa por tribulação aqui na terra. Pastor, estou de boa, não sei por que vocês reclamam de tribulação. A Bíblia diz: aquele que se conforma com esse mundo não entra lá. Quando eu vejo a palavra tribulação, ela
a origem da palavra tribulação, nós vamos entender. E a partir de hoje, é capaz de você nunca mais reclamar da tribulação na tua vida. Por quê? Porque você vai descobrir de onde vem a palavra tribulação. A palavra tribulação vem do latim, chamado tribulum, o lugar onde se destacava, onde se descascava o trigo, separando o grão de palha, da palha. O tribulum era um pedaço de madeira com cravos de metal ou pedras, usado para debulhar cereais. A ser arrastado sobre os cereais, o tribulum separava o grão da palha. Quando passamos por tribulações e dependemos da graça de Deus, as dificuldades nos purifica e nos ajuda a eliminar as palhas. Quando você está passando por uma tribulação, não é o teu fim, é Deus separando o joio da palha e do trigo. Meu Deus, pastor! A tribulação na vida do salvo não vem para destruí-lo, mas para purificá-lo. Elas não agem contra ele, mas a seu favor. As tribulações não operam por si mesmo e a revalia na vida dos salvos, mas são trabalhadas pelo próprio Deus para o nosso bem por meio das tribulações. Deus esculpe em nós a beleza de Cristo. Não reclama da tribulação, porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis tribulação. Esse aparelho aqui, ó, pedaço de madeira pesado, com farpas de pedra ou de ferro debaixo. Esse aparelho aqui se chama tribulum, e é daqui que vem a palavra tribulação. Por quê, pastor? Porque ele era usado assim, ó, lá na seara de trigo, era colhido trigo, era jogado trigo no chão, e depois era passado com essa parte aqui, ó, por cima do trigo. Para quê, pastor? Para separar, para desligar o trigo da palha. E aí, pastor, o que que acontece? Alguém ia em cima, alguém ia em cima controlando e trazendo para o lado espiritual, meus irmãos. Muitas das vezes você está desesperado pela tribulação, pelo rebuliço que está acontecendo na tua vida. Ei, não se preocupa, que Deus está no controle. Ele só está moldando a tua vida. Ele só está te capacitando, Ele só está te preparando, Ele só está te purificando. O cristão não pode ter uma vida de palha. O cristão, negócio é trigo. Trigo dá pão, palha dá fogo. Trigo, ele faz pão, alimenta alguém, palha não dá nada. Deus quer que você seja um trigo na presença dEle. E se você quiser ser algo na presença dEle, deixa Deus trabalhar na tua vida. Ele está no controle de tudo. A palavra de Deus diz que Ele não coloca um peso maior do que você possa carregar. Mas pastor, eu estou me enrolado, eu estou debulhado aqui. Mas é Deus que está trabalhando na tua vida. É Deus que está extraindo o teu melhor. Não pensa que é o teu fim, não. Deus está te fortalecendo na experiência. Deus está te fortalecendo na tribulação. Pastor, mas vai haver uma última separação. E a Bíblia fala lá em Mateus 3:12 que essa última separação, quem vai fazer a separação vai ser Deus. E Jesus fala usando um trabalhador na seara. Ele usa bem assim, ó, Mateus 13:12: em sua mão tem a pá, e limpará toda a eira, e recolherá do celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Quem é que tem a pá? Pastor, porque, meu Deus, olha o que está acontecendo. Olha só quanta luta, irmão Clédio, quanta provação, meu Deus do céu, Jesus querido. É Deus que está fazendo isso aqui, ó. Se você é trigo, você vai cair. Se você é palha, o vento vai te levar. Sabe por que tem aqueles que estão lá, daqui a pouco estão lá,
Daqui a pouco está lá, daqui a pouco está lá, daqui a pouco está lá. Hoje eu faço, amanhã eu não faço. Hoje eu estou na igreja, amanhã eu não estou. Hoje eu estou aqui, hoje eu me comprometo, amanhã eu não me comprometo. Hoje eu estou aqui, é crente palha. Não tem peso. Palha dá um ventinho. Trigo não, trigo cai. A palha voa. E Deus vai fazer uma separação no dia do arrebatamento. Ele vai fazer assim, ó. Ele vai jogar tudo para cima. E aí tem aquele versículo que diz bem assim, ó: e vereis a diferença. Aí você vai ver a diferença, irmã Daniela. Porque vai vir o vento, vai vir a perseguição, vai vir o contratempo, vai vir o anticristo, vai vir o sinal da besta, vai vir a marca, vai vir a perseguição, o espírito da mentira vai ser solto. E aí, pastor, é vento demais, mas o trigo vai ficar. E a Bíblia diz que o dono da seara vai recolher o trigo, irmã Diva, para dentro do celeiro. Você sabe onde é que é o teu celeiro? O teu celeiro não é aqui na terra, não. Teu celeiro é lá. Por que esse versículo é escatológico? Porque a Bíblia diz que a palha queimará no fogo. A palha queimará no fogo, e esse fogo nunca se apagará. Qual é o fogo que nunca vai se apagar? É o fogo do lago do inferno. Eu profetizo na tua vida nessa noite, que Deus te chamou para ser trigo. Deus não te chamou para que você tenha uma vida na presença dele, uma vida de palha. Palha não tem peso, palha não se faz pão, palha não alimenta, palha só dá fogo, palha só dá fumaça. Trigo alimenta, trigo sustenta, trigo representa Cristo, trigo é pão, trigo vai ser recolhido no celeiro, trigo não voa com o vento, trigo nasce, trigo precisa morrer para nascer o pé, trigo dá fruto. A última separação do trigo será na vida de Jesus. A palha será queimada. A seara, aí nós vemos ali, pastor, olha só. Por que aquele versículo diz lá em Mateus 9, 37 e 38? A seara é realmente grande, vocês podem ver. Mas são poucos os ceifeiros. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos, e reflita para você, faça essa pergunta para você mesmo, não respondo, para não complicar o pastor. Mas por que são poucos os ceifeiros? Por que são poucos os ceifeiros? Agora você vai entender por que o versículo diz que é poucos ceifeiros. E você vai entender por que Paulo diz é imposta essa obrigação. Paulo não queria fazer missão. Paulo foi obrigado a fazer missão. Por que você entende ali, ó, quando o versículo fala assim, ó: rogai ao Senhor da seara, que é o dono da seara, Deus, que mande ceifeiros para a sua seara. Por quê? Precisamos rogar para que Deus mande, porque ninguém mais quer fazer a seara. Por causa do que, pastor? Porque ninguém mais quer fazer, porque muitos têm desistido da seara. Graças a Deus que aqui na Austrália, aqui em Rockhampton, Biruíla e Mackay, está tendo ceifeiros, está tendo trabalhadores na seara, e que Deus possa levantar mais e mais. Mas por que muitos lugares tem gente desistindo da seara? Por que muitos têm saído para a seara com segundas intenções? Talvez você até tenha observado certos comportamentos de alguns líderes por aí, que saem para a seara, mas não para fazer missão, mas para fazer outras coisas. Por que a vida do missionário nunca tem conforto, nunca tem férias, nunca tem, só é pedrada, é pedrada? Por que todo que está trabalhando geralmente está sofrendo? Sabe por quê, meus irmãos? Por causa disso aqui na vida deles.
Sair para a seara é você passar pelo tribulum, é você passar por uma separação. Ninguém mais quer ir para a seara por causa do tribulum, porque Deus não aceita crente de palha na seara. Deus quer crente de trigo na seara. Deus quer crente que dá fruto na seara, que faça pão na seara. E hoje o que está acontecendo na seara do Senhor está virando um comércio na seara. Pessoas que têm vergonha e têm medo de falarem a verdade, pregarem Bíblia. Pessoas que querem igrejas cheias de pessoas convencidas, pessoas que se aproveitam da lã do correio, das ovelhas, pessoas que não investem na obra do Senhor, não gostam de trabalhar, não gostam de passar pelo tribulum. Deu uma tribulação, eles desistem. Por isso que esse versículo diz: a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. É uma realidade. Ceifeiro passa pelo tribulum, passa por tribulação, faz cumprir o que Jesus falou: no mundo tereis aflição, vocês vão sofrer pelo meu nome. Evangelho gospel não é sofrer pelo nome de Jesus, meus irmãos. Evangelho gospel é você ser atacado, é você ser afrontado, é você ser injuriado, é você ser desprezado, é você, como diz a irmã Clésia aqui, ó, é você apanhar no lado da cara, é você sofrer pelo amor de Cristo, por falar a verdade. É muitas das vezes você sofrer que nem o Elias, ficar sozinho no ribeiro de Querite. Por quê? Porque foi lá e deu de dedo no Acabe e disse assim, ó, não vai chover e pronto. Ninguém mais quer. Está difícil, pastor. Nossa, para sair o obreiro hoje, olha só a dificuldade que nós temos para trazer o obreiro para a Austrália. Por que, pastor? Tem dificuldade? Se você visse a caixa de e-mail minha, você ia ver quantos estão à disposição. Mas quando a gente fala que aqui na Austrália, a seara, existe o tribulum, existe essa máquina que moe e separa o trigo da palha. Existe um processo de separação. Existe palavra, existe conserto, existe uma verdadeira obra missionária. Eles pulam fora. Não, mas eu quero ir para lá para ganhar dinheiro. Eu quero abrir um ministério lá para me manter aqui no Brasil. Eu não quero ir lá para a Austrália para ficar lá sem saber o dia que Deus vai me tirar de lá. Não, eu quero fazer o meu pé de meia no Brasil. E aí que está. Engraçado que isso aqui se cumpre, meus irmãos, na íntegra. É que a gente não presta atenção. E o que aconteceu no versículo 38? A Bíblia diz assim, ó, rogai ao Senhor da seara. Dá uma lida lá. Rogai ao Senhor da seara que mande. O que é mandar? Mandar é uma ordem, mandar não é um pedido, irmã Alessandra. Mandar é fazer que nem Deus fez com Paulo. Paulo, você vai sair fazer missão e ai de ti se tu não for. Mandar é uma imposição. Você acha que as pessoas iriam sair para sofrer, meu irmão? Não. Ia sair, Maíra? Não. Você acha que Abraão sairia da terra dele, dos parentes dele, do conforto dele, da terra natal dele, da empresa dele? Rapaz, a irmã Diva está toda formada, todo com o canudo na mão ali, agora é só ir trabalhar. Agora Deus pega e manda você lá para o Amazonas, lá no meio dos índios, onde você não vai usufruir o que você estudou. Eu tenho um sobrinho lá em Timor, que ele está estudando, ele é bancário, e eu falei para ele, você tem chama missionário no teu coração, filho. É, pastor, eu estou me preparando. Eu falei, mas aonde, para onde tu não vai usar isso aí. Já vai te desligando. Já vai te desligando. Porque para onde você vai, tu não vai usar isso aí. Mas pastor, Deus me colocou aqui nesse banco, eu lido com pessoas. É uma capacitação. Deus me colocou a montar móveis também para lidar com pessoas. Deus me colocou como montador de móveis para lidar com o público.
aprender a suportar, aprender a ser injustiçado, aprender a ser caluniado e ficar quieto e só falar, tá bom. Por isso Deus te colocou aí dentro. Mas você não vai fazer missão dentro de um banco. Você tem que fazer missão no tribulum, lá onde é difícil fazer missão, lá onde há separação, porque Deus precisa recolher trigos para o seu celeiro, mas está faltando trabalhadores na seara. Pastor, então vamos orar, vamos pedir para que Deus mande. Deus manda, Deus manda, mas Deus não quer trazer de fora, Deus quer levantar aqui. Deus quer levantar aqui trabalhadores na seara. Por que que tudo, quando fala de obreiro, quando fala de líder, quando fala de missionário e missionária tem que vir de fora? Não, irmão, eu tenho uma política muito diferente, eu tenho uma visão muito diferente de pensar nessa área aí. Porque a Bíblia diz que quem planta é o primeiro a colher e a usufruir do que plantou. Quem vem de fora, vem, abençoa, recolhe e vai e não sua a camisa. Quem está aqui sua. Só quem está aqui sabe o valor que tem a cidade de Macai e a cidade de Beluína. Quem vem de fora, e veja algumas pessoas de fora pregar aqui, e aí quando ele chega assim, mas pastor, vocês, quantos anos vocês estão de ministério aqui? Nós estamos 20 anos aqui, irmão. Mas pastor, uma igrejinha com 6 pessoas. Pastor, quantas famílias tem lá em Beluína? Tem 3 famílias. Pastor, mas pastor, quantas? Tem 5 famílias, tem 9 famílias, tem 15 famílias. E é ali que eu já capto. Não vai passar pelo tribulum, porque quem passa pelo tribulum não olha a quantidade. Quem passa pelo tribulum não olha a aparência. Quem passa pelo tribulum ama, nem se for um grão de trigo ele ama. Ele não desvaloriza. É muito fácil quando o celeiro está cheio, irmã Lenice. Eu quero ver você começar a encher o celeiro. Eu quero ver você ir lá na roça, lá onde é que está o trigo, começar a roçar o trigo, deitar o trigo, passar o tribulum por cima do trigo, para ele separar o trigo da palha, depois pegar a palha, jogar para cima, separar o trigo da palha de novo, depois recolher, levar para o celeiro. Aí alguém chega e vê o celeiro cheio, uma igreja de terça-feira à noite, culto de sino cheio de pessoas. É bom, eu quero ser pastor aqui. Mas no tribulum não querem passar. No tribulum não querem passar. Por que a maioria dos pastores antigos, jubilados, hoje estão desprezados? Por que, pastor? Porque a nova geração que está levantando de líderes hoje não sabe reconhecer quem fez os fundamentos. Quem começou, quem trabalhou no tribulum, já pegaram o celeiro cheio. Não aprenderam a encher o celeiro. Eles aprenderam já pegar o celeiro cheio. São líderes administrativos, não são líderes pastorais. Líderes pastorais são aqueles que vão lá trabalhar no tribunal, vão lá colher, vão lá plantar, vão lá fazer o trabalho. Que nessa noite você não possa ser um covarde. Que nessa noite você possa passar pelo tribulum. Não se preocupa, meu irmão, Deus está no controle. Ele está em cima do tribulum. Ele está controlando a máquina. Ele está controlando a tua situação. Ah, pastor, está doendo, está difícil, não tem problema. É Deus separando, é Deus lapidando, é Deus trabalhando na tua vida, é Deus te capacitando, é Deus te enchendo de autoridade, é Deus te amassando, é Deus te moldando, é Deus trabalhando, é Deus te levantando. Não sai debaixo do tribulum. É no tribulum que Deus separa, é no tribulum que Deus exalta. Não tenha medo de passar pela tribulação.
tribulação, porque é na tribulação que Deus te vê. A tua dependência. Se coloca de pé, irmã Eli, vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida. Quem sabe você está passando por um momento difícil nesse momento. Quem sabe você está passando por uma tribulação e você não sabe por quê, você não sabe qual é a causa, você não tem motivos para estar nessa situação. Eu quero dizer para você, é o tribulum na tua vida. É a tribulação que Deus está permitindo para te capacitar, para te dar experiência, para te dar autoridade, para te purificar da palha. Crente com palha não é crente que permanece. Crente trigo é o crente que cresce. Crente trigo é o crente que alimenta. Para ser trigo você precisa se desprender da palha, e Deus permite a tribulação para que você cresça. Eu quero orar pela tua vida nesse momento. Eu quero orar, você precisa das orações, vem à frente que nós estaremos orando. Não tenha medo do que está acontecendo, não tenha medo do que está passando. É Deus te provando, é Deus estando contigo no tribulum, é Deus te separando, é Deus te purificando na obra, na seara. Ele quer te levar para o celeiro. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, muitas das vezes não tem palavra, Senhor. Muitas das vezes eu estou aqui, Senhor, sofrendo, mas Senhor, Tu estás no controle de tudo, Tu estás no comando de tudo. Eu sei que Tu estás trabalhando na minha vida, me fortalecendo para que eu adquira confiança e experiência. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater. Angústia invade o seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você sente e chora E não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Meus recebidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Aleluia. Deus está no controle de tudo. Não se desespere. Deus está trabalhando, Deus está lapidando, Deus está separando a palha do joio, Deus está separando o trigo. Não se desespere, Ele está no controle. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavra mais para pedir. Em meio ao sofrimento